Bom dia, tudo bem com vocês? De volta agora à rotina diária de lives. E eu dei uma pausa porque eu estava forçando muita voz e aí estava dando uma engripada. Mas vamos lá, voltamos aqui. Algumas pessoas tinham mandado nos comentários no meu Instagram para fazer live sobre gente. E coincidentemente eu entrevistei uma pessoa, Roberto Marinho, especialista em vendas, em contratação e formação de vendedores, na semana passada, retrasada. E aí, ele contando alguns casos, eu achei bem interessante para poder trazer aqui. E a maioria dos empresários ou líderes acabam forçando uma contratação em função da tua necessidade. Então, por exemplo, você tem uma vaga aberta, por exemplo, de vendas, e você está precisando muito para uma determinada região, você encontra uma pessoa, está precisando trabalhar, indicação de alguém, e malemar você faz uma entrevista. Bate um papo, conhece e tal, e coloca para dentro. Tempos depois, você começa a perceber que aquela pessoa não está desempenhando o papel ou performando da forma como você precisa, ou que a empresa precisa. E aí começa o dilema. Você pegou uma indicação, você não quer mandar a pessoa embora porque lá não tem mão de obra, e você vai administrando o caos. Até que chega um momento, você está perdendo dinheiro, você acaba desligando essa pessoa. E aí começa o processo de contratação novamente. Então, algumas dicas aqui. Por exemplo, ele foi contratado, ele foi chamado primeiro para um trabalho, e ele queria analisar primeiro antes de fechar o Marinho. E era uma casa de material de construção. Sei lá, tinha 4, 5 vendedores, ele não estava performando, ele queria identificar onde estava o problema e tal. E ele foi bater um papo com as pessoas, e na entrevista ele identificou que 3 pessoas da equipe, não sei se de 4, 3 de 4, 3 de 5, estão fazendo direito e queriam exercer aquela profissão. Ou seja, está totalmente desalinhado. Não que o vendedor precisa ser formado em determinadas, mas é objetivo de vida. Então, se ele não quer ficar ali, ele está ali só para cumprir tabela, então tudo pode dar errado. Um outro exemplo que ele deu foi do frigorífico. E uma das pessoas que estava participando de um processo lá era vegano. Como é que uma pessoa vai vender, velho? Dentro de um frigorífico, se ele é vegano? Não tem como. Não tem como. Vai contra os princípios, objetivos de vida. Vai contra tudo. Então, no momento da entrevista, existem algumas etapas, né? Conhecer, pegar, analisar o currículo do candidato, ver se, com base naquilo que ele escreveu, é aquilo que você precisa dentro da empresa. Esse é o primeiro ponto. Primeiro bate-papo, para poder conhecer a pessoa, sentir, e aí vai da tua experiência também. Porque não tem gente que é muito ligeiro em entrevista. Por mais que tenha técnica, por mais que você estude, por mais que você pegue a indicação, tem gente que é muito boa em entrevista. E acaba enganando até
o entrevistador. Um exemplo aconteceu recente, uma pessoa me ligou, entrou dentro de uma empresa, uma multinacional, uma posição de gestão, precisava de inglês, perguntaram na entrevista, a pessoa falou que tinha, só que ela não tinha. Só que não aplicaram o teste e entrou. Só que até ela usar o idioma, demorou um tempo e foi identificar agora. E aí, como é que faz uma pessoa embora? Ou veja, no bate-papo você vai sentir. Perguntar da família, tem filho, mora onde, contar um pouco da história dele pessoal, desse trabalho pessoal, o hobby dele, se ele já viajou, tudo isso você vai criando uma massa de informação que vai ajudar na tomada de decisão. Então, por exemplo, você está contratando uma pessoa, uma empresa, uma startup, sei lá, saudável, que trabalha com produtos saudáveis, naturais, frescos, etc. A pessoa fuma. Como é que ela vai trabalhar na área de vendas de uma empresa dessa, representando a empresa fumando? Óbvio que você não vai poder falar isso na entrevista. Entendeu? Não faz isso, não cola, velho. Não que a pessoa não possa fumar, não é isso. Não é isso. A questão é que não cola, não dá match. Não é que você coloca essa pessoa para representar a sua empresa lá fora, para vender. Eu trabalho no escritório, por exemplo. Ela dessa, fuma, etc. É outra coisa. Estou na área de vendas. Como é que vende? Normalmente, essas pessoas derrapam na entrevista. Porque quando não é verdade, ela acaba escapando. Por exemplo, na algumas multinacionais, ou empresas nacionais também, as maiores, eles colocam 5, 6 pessoas no processo de entrevista. Depois eles se unem e compartilham essas informações. Para que isso? Para tomada de decisão ser de uma forma colaborativa. Óbvio que o gestor que vai tomar a decisão, mas essa interação, essa troca de informação, ela vai ajudar, porque as percepções mudam nas diferentes pessoas. Então, se o A entrevistou, teve uma percepção, o B entrevistou, teve uma percepção. Então, isso ajuda no processo de tomar decisão. Você já viu empresas que tem 10 pessoas no processo de demissão, se uma falar que não, não vai. Ah, mas é ruim. É. Depende do ponto de vista. E o que rola aí, né? Ele pode ser mais demorado, mais complexo, mas ele reduz de uma forma importante o risco de errar. Pode errar? Pode. Como eu falei, tem gente boa pra cacete aí pra fazer, que participa de processo de entrevista, eles são bons. Não dá pra tirar o mérito dessas pessoas. Mas, do outro lado, você tem que criar mecanismos para poder se blindar e trazer a pessoa correta dentro do time. Na entrevista, você tem a parte técnica e a parte comportamental. A parte comportamental, eu acho que, na minha opinião, é uma das mais importantes. Eu faria primeiro. A primeira parte da entrevista. O que a pessoa fez,
Não entrar em nada técnico. Histórico de vida, por onde ela passou. E a hora que entrar na parte técnica, você vai começar a perguntar coisas de determinado, por exemplo, você cargo de gestão, de entregas, e você fizer entrevista por competência, que é uma técnica, ela também reduz. Então, por exemplo, eu participei. O projeto mais importante que você participou? Eu participei de uma empresa A, tinha minha equipe e eu atendi o cliente X. Então, quantas pessoas tinha na equipe? Tinha, eu acho que começou. Acho que 20. Então. Que tipo de entrega que vocês faziam? Eu fazia entrega A, entrega B, entrega C. Como é que eram essas entregas? Elas aconteciam como? Você interagia do outro lado com quem? Qual o nível hierárquico? As dificuldades, os problemas. Como é que se resolvia esses problemas? Se tem um problema crítico, pode ser. Então, a hora que você vai perguntando, vai descendo o nível de detalhe na entrevista, cara, é muito difícil. Os caras são muito profissionais. Você não pegar derrapada do candidato. É muito difícil. Porque em algum momento ele vai deixar escapar. Né? E aí você tem que estar ali, de corpo presente. Sem isso aqui, sem nada. É ali, corpo presente. Porque é ali que o cara vai passar você para trás, se for o caso. Né? Entrevista técnica, eu colocaria prova. Se é gestão, estudo de caso, vou pedir para a pessoa apresentar. Normalmente funciona. Níveis operacionais, e aí provas técnicas, determinada área, determinada função, e níveis camada de gestão, né? Eu colocaria cases. Desenha um caso de sucesso nos últimos, sei lá, X anos e me dá aqui o que aconteceu, como é que você resolveu, como é que você fez para aquele problema não acontecer de novo, algo desse tipo. Então você nem assim, não envolver um projeto faraônico, não tem segredo. Nenhuma ciência de foguete aí. Mas ali você vai testar a comunicação, você vai testar a apresentação, como é que ele prepara o material, o nível de qualidade desse material, se aquele case fala de pé ou não, ele está falando a verdade ou não. E, gente, o cara mentir, ele tem que ser muito. Ele está muito preparado ali naquela apresentação. Porque você pega em detalhes se aquele case é real ou não. As perguntas que você vai fazendo, você vai identificar se essa pessoa tem omitindo informação ou até falando a verdade, que é o melhor dos mundos, que é o que você precisa para poder colocar dentro da empresa. Testou, passa para outras pessoas fazer as entrevistas. Outro tipo de técnica, outra experiência, outro apelo, de áreas diferentes. Ajuda muito.
faixa etárias diferentes. Porque às vezes você acha que você pega uma pessoa para participar desse processo, ele é um pouco menos sênior, e às vezes é ali que você consegue pegar o problema. Ela te dá dicas que aconteceu na entrevista que pode ser importante para você na tomada de decisão. Mas não subestime. Outro ponto importante. Fechou esse processo, reúna com as pessoas. Colha as informações, colha os depoimentos. Veja e analisa, né? Antes de tomar a decisão. Porque depois que você colocou a pessoa para dentro, veja, olha o ciclo. Você vai colocar uma pessoa, até encontrar a pessoa e começar o processo de entrevista, facilmente vão uns 30 dias. Se você tiver muita sorte. Identificou a pessoa, começou o processo de entrevista, é a tomada de decisão de contratar, 2 meses. A pessoa começa a saber gaveta, onde está a gaveta de cueca e meia, etc. Pode colocar aí fácil uns 6 meses. Ou seja, 6 com 3, 9 meses. Então você imagina se você no 9º mês identifica a pessoa errada. Perdeu quase um ano. Você começa a pensar de novo. Mais 6 meses. Um ano. Um ano que você perde, joga no lixo, em função do não preparo e o não cuidado no processo de contratação. É muito ruim você fazer isso, principalmente quando você traz uma pessoa que está trabalhando em outra empresa. Isso, para mim, é o maior erro que as pessoas cometem. O maior erro. Porque você imagina, a pessoa está 10, 15 anos numa empresa. Ela trabalha lá. E a rotina dela lá é consolidada já. 10, 15 anos, cara. A pessoa não é ruim. Né? Ela está entregando, a pessoa está lá. Você vai e tira a pessoa. 3 meses depois você manda ela embora. Por quê? Por vários motivos. Esses objetivos, no caso, às vezes você prometeu uma coisa e não dá para cumprir. Às vezes ela esperava uma coisa e você está entregando outra. Às vezes não tem diálogo, aí cria aquela hiato de comunicação entre as pessoas. E aí, do nada, ela vai embora. Não é do nada, aconteceu várias coisas, mas você não deu ouvido para ela, para entender o que está acontecendo. Então, veja, é complexo. Ele é fácil, mas ele é complexo nesse processo de contratação. Parece coisa de doido, né? Mas não. Ele é muito simples de ser tocado. Só que tem método, tem técnica e tem processo. Se você não seguir, é fato. Você vai perder dinheiro, vai perder tempo e corre-se o risco de tirar uma pessoa que está trabalhando e se arrumar um impacto social no lugar. Bem ruim. E aí a tua empresa vai ficar com um nome ruim no mercado. E se você faz isso uma vez, faz 2, faz 3, faz 10. Beleza? Tentei passar aqui um pouquinho, no resumo. Esse tema aqui é bem legal. Eu vou voltar a falar dele amanhã, episódio 2. E
um pouco mais das técnicas de entrevista, como é que aborda, como é que testa. Vou tentar desenhar aqui um fluxo de como começa o processo de contratação, como é que termina, como é que você formaliza, como é que você faz o onboard dessa pessoa dentro da empresa. Beleza? Valeu, bom dia para vocês e até amanhã, no mesmo horário, 6h30. Valeu.